Hoje eu vou compartilhar com você as duas únicas coisas que eu fiz para passar em 5 concursos públicos federais. As duas únicas coisas que eu fiz para deixar de ser um moleque que morava na casa da minha mãe e me tornar um homem que sustenta a família, que ocupa um cargo de elite hoje, que saiu lá de Montes Claros e mora agora aqui em Brasília. Enfim, eu quero te mostrar como que foi essa trajetória, os aprendizados e como que você pode fazer isso na sua vida também. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Rafael. Eu costumo dizer que concurso revolucionou minha vida, e eu estou aqui para que concurso revolucione a sua vida também. Indo direto ao ponto, então quais foram as duas únicas coisas que eu fiz para passar em 5 concursos públicos federais, para ocupar um cargo de elite, para sair do carreirão do governo federal e ocupar um cargo de elite hoje? Basicamente são duas coisas: sentar a bunda na cadeira e estudar. Sempre quando a gente fala disso, né, de alguma coisa sobre um jeito simples, alguma forma, né? Sempre tem algum comentário que vai falar isso. Certamente nesse vídeo vai ter alguém falando isso, né? Sentar a bunda na cadeira e estudar. Sim, né? Basicamente é isso que a gente tem que fazer para passar para um concurso público. Mas a gente sabe que existem pessoas que sentam a bunda na cadeira, estudam e são aprovadas. Existem pessoas que sentam a bunda na cadeira, estudam e não são aprovadas. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença daqueles que se esforçam e passam, daqueles que se esforçam e não passam? Então aqui, o objetivo é justamente qualificar isso aqui um pouco mais. Então se eu fosse qualificar isso um pouco mais, eu diria que são basicamente duas coisas: estudar todo dia, evoluir todo dia. Estudar todo dia e evoluir todo dia. Entendendo que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a aprovação não é só questão de tempo. Afinal de contas, se fosse só questão de tempo, bastava você, não existiriam pessoas que estudam por anos, anos e anos e nunca são aprovadas, né? Tem pessoas que ficam por anos, às vezes 5 anos, 10 anos e nunca passam nenhum concurso. Então não é só questão de tempo. Por outro lado, existem pessoas que às vezes estudam com menos tempo e conseguem passar. Mas fato é, isso é uma etapa, mas a gente tem que ter uma outra etapa que é de evoluir também. Tá, mas aqui ainda está muito genérico, vamos dizer assim, né? Vamos qualificar um pouco mais. O que seria esse estudar todo dia, né? Então qual que é a diferença na minha trajetória quando eu estudava todo dia e não era aprovado, e quando eu estudava todo dia e eram aprovados? Então, são basicamente, né, meditando sobre o assunto, são basicamente 4 fatores que eu vou explicar para você que agora que fazem toda a diferença. A primeira diferença é a constância. Se você estudar de vez em nunca, né, se você estuda dia sim, dia não, você não vai conseguir aprender, né? Por quê? Por que a constância ela é fundamental? Pelo seguinte: a gente aprende por meio da repetição. A gente precisa repetir intercalado ao longo do tempo para a gente poder aprender aquela matéria. Você vai ver uma vez, vai ver 2, vai ver 3, enfim, você vai repetindo, né? Vai rodando o conteúdo, como a gente já vai falar aqui mais à frente, e assim você vai aprendendo. Então você precisa de uma repetição ao longo do tempo para você aprender. Então você precisa de uma constância, né? A inteligência, ela é uma longa paciência, né? Como diria o padre Sertians no Vida Intelectual. Então você precisa dessa tempo, e a constância, essa repetição ao longo do tempo, ela é fundamental. Então entenda o seguinte: se você ainda sofre com a constância, ou seja, você não consegue nem sentar a bunda na cadeira e estudar, né, a famosa procrastinação, então seu primeiro objetivo é atacar isso. E o seu maior desafio é a preguiça, né? E aí pode ter N fatores. Pode ser de ordem material, às vezes você está faltando energia mesmo, você tem uma rotina que você tem que fazer muita coisa e não está dando conta de estudar. Pode ser preguiça clássica mesmo, do ponto de vista que, poxa, eu tenho muito tempo, mas eu não consigo me organizar. Independente do motivo, eu sugiro que você assista um vídeo que eu tenho aqui, que eu vou colocar nos comentários, sobre como, né, eu esqueci do nome agora, né? Nossa, eu preciso guardar o nome das coisas, né, para poder indicar. Mas basicamente o último dia de procrastinação, alguma coisa assim que eu falo, para você poder, é um desafio, né? Um desafio que eu faço para você poder pegar e conseguir colocar, vencer essa barreira, né? Deixa eu só pegar o nome aqui certinho, vai. Quer ver, ó? Quer passar, para de fingir. Adeus procrastinação, né? O fim da procrastinação, sua aprovação começa hoje. Então, se a sua dificuldade é essa, se você está com dificuldade de ser constante, assista esse vídeo. Esse vídeo vai te ajudar muito, tá bom? Então, esse vídeo aqui serve para você. Agora, por outro lado,
às vezes você já é constante, né? É muito comum no Revolucionários eu receber mentorados que já têm uma constância, mas que têm dificuldade, né? Para quem não sabe, o Revolucionários é minha mentoria, é onde eu te auxilio, a gente tem uma conversa direta e objetiva e direta, como a gente está tendo aqui, só que lá você vai me falar quais são as suas dificuldades e eu vou apresentar soluções objetivas e práticas, né? A gente faz isso por meio de uma reunião no Zoom, e você me fala o que você tem, quais as suas dificuldades, eu apresento soluções para que o mais rápido possível você consiga evoluir, né? Tanto no seu foco, na sua rotina, no método ou material, para construir um caminho mais curto e rápido aí até sua aprovação. Mas, dito isso, voltando aqui, né, feito o momento merchan, então a constância ela é fundamental. E aí você precisa entender que você tem que ter essa repetição, mas não basta também só ter a repetição, você tem que ter uma carga horária razoável. E o que significa ter uma carga horária razoável? Uma carga horária razoável, eu costumo dizer, entre duas, seria de 10 a 15 horas por semana, vamos colocar assim. 10 a 15 horas por semana, que é uma carga horária razoável, né? Vamos colocar aqui mais pertinho aqui. Então de 10 a 15 horas, que seria uma rotina de 2 a 3 horas por dia em média, né? Então aqui é uma carga horária razoável. Por que você precisa de ter uma carga horária razoável? Pensa comigo, estudar para concurso é como se você estivesse fazendo uma faculdade, uma nova graduação que você está fazendo em muitos casos. Então imagina só, você terminar a faculdade estudando 30 minutos por dia, 1 hora por dia, vai demorar muito, não vai? Agora, se você estuda 2, 3 horas, aí você consegue fazer mais tempo. É claro que vai depender do seu concurso. Eu já tive mentorados que estudaram 1, 2 horas por dia e conseguiram passar. Que é o caso do meu irmão, por exemplo. Meu irmão é aprovado, ele é professor de Instituto Federal e ele tinha uma rotina de mais ou menos em média de 1h30, 2 horas. Só que o caso dele é muito específico. Por outro lado, eu tenho, por exemplo, mentorados para a magistratura. Acabei hoje de fazer inclusive um treino para fazer horário da magistratura. Pô, é impensável, né? Imagina, aquele monte de matéria você estudar 2 horas, não, você vai ter que ter uma carga horária maior, entende? Mas, para ter um número na cabeça, para você ter um número para perseguir, você pode ter em média isso aqui. Está começando do zero, primeiro é você ser constante. A partir do momento que você é constante, qual que é o seu próximo desafio? O seu próximo desafio é ter uma carga horária razoável. Entende? Então aqui o primeiro desafio é esse, vencer a preguiça, né? Entendendo que as coisas só mudam no offline. O que eu quero dizer com isso aqui? Hoje em dia a gente perde muito tempo no online, né? Vendo vídeos no YouTube, nas redes sociais, nos streams, né? A nossa vida é online. Houve um momento que a gente tinha uma vida offline. E quem é mais antigo que eu agora, quem é do meu tempo aí, vai se lembrar, né? Da velha internet de escada, que você ia lá, aquele barulhinho no final do dia, para baixar uma foto demorava, nos primórdios da internet. Então, era aquele momento ali no final do dia, que alguns minutos que você ficava online. Hoje em dia é o contrário. Basicamente, as pessoas não ficam offline mais. Qual que é o problema? Só que qual que é o problema? Você só vai aprender no offline. Você só vai passar no seu concurso de acordo com o tempo que você investe no offline. É o que você faz no offline quando ninguém está vendo que faz toda a diferença na sua vida. Entende? Então, você tem que se acostumar entendendo que concurso não tem glamour, não tem aplauso, não tem nada disso. Cara, é um esforço solitário que você vai fazer para mudar a sua vida e da sua família. Então, o seu momento offline ele tem que ser maior do que o seu momento online. Então, essa carga horária aqui que eu estou falando é a sua carga horária no offline. Então, você vai diminuir o seu tempo online para ficar offline, estudando, construindo um futuro melhor para você, constante, entende? Então, já tem isso em mente, as coisas só mudam no offline, cara. O online, para a maioria das pessoas, para a gente, pessoas comuns, é uma ilusão, de certo modo, né? E olha que eu estou aqui no online, né? Mas a minha vida também, eu passo muito mais tempo no offline, né? Me dedicando à minha família, aos meus mentorados, produzindo igual esse vídeo aqui. Um vídeo de 20 minutos, é 20 minutos de gravação, mas tem pesquisa por trás, eu medito sobre esse assunto antes. Então, a gente tem que desconectar, sair do piloto automático para poder encarar a nossa vida aí no offline e construir uma vida melhor. Primeiro de uma vida de um modo constante, depois com a carga horária razoável, certo? De 10 a 15 horas. E aí vem a questão de você ter um método que funcione para a sua realidade. Tem um vídeo também aqui sobre um método que funciona para a sua realidade. O que é um método que funciona? Método que funciona para você. Vamos colocar assim. O que é um método que funciona para você, basicamente? É um método, basicamente, que você roda as matérias. E aí você pode usar
o método Lego, né, que eu explico ali como organizar a rotina. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre o método Lego para poder fazer esse planejamento. E você roda as etapas de aprendizagem. Basicamente, teoria, revisão e questões. Né? Então, você tem que ter um método que funciona para você. O que é o método que funciona para você? Que basicamente você roda as matérias. Aqui você já estou indicando uma aula aqui que você pode ter essa orientação, caso você não saiba fazer isso, tanto para rodar, para fazer essas duas coisas na verdade, né? Tanto para rodar as etapas como as matérias. O que é muito comum? Qual que é o erro comum aqui nessa etapa? Às vezes a pessoa ela tem uma constância, tem até uma carga horária, mas qual que é o erro aqui? Né? Um erro muito comum nessa etapa aqui que você pode estar cometendo, que eu cometi. O erro comum aqui, primeiro, se apaixonar pela teoria. Né? Se apaixonar pela teoria. Qual é o problema de se apaixonar pela teoria? É porque é o seguinte, você se distancia do que é cobrado na prova, né? Então, às vezes você fica estudando um monte de coisa, um monte de detalhe, o que nunca vai cair na prova, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo que eu estudei um livro desse tamanho, um tolete, quase 1000 páginas assim, para ter uma questão na prova. Então, o primeiro erro é esse. Você tem que fazer questões para você saber o que é cobrado. Você entender como é que a banca funciona. Então, não pode se apaixonar, ficar só na teoria. Tem que rodar as etapas. Segundo, estudar só o que gosta. Ou só uma matéria, né? Às vezes nem é só o que gosta, mas só uma matéria. A pessoa pega uma 2 matérias e quer resolver a vida naquelas matérias. E esquece do resto. Né? Como se a banca fosse cobrar só aquilo que ela, só aquilo que ela estuda, né? Ó, banca, Sebrasp, seguinte, você vai cobrar só essas matérias que eu estou estudando. Não é assim, né, pessoal? Então é muito comum isso. Então, primeiro, estuda a teoria, mas não resolve questões. Segundo, estuda, até faz questões, mas fica só estudando o que gosta. Terceiro erro, teoria, faz um planejamento razoável, questões, mas não revisa. Aí é o outro problema também. Qual que é o problema aqui? Estudar e esquecer. É isso que vai acontecer na sua rotina. Você vai fazer prova, vai cair aquilo que você estudou, mas você não vai se lembrar. Por quê? Porque você não revisou. Entendeu? Ou então, você pode até se lembrar, mas fica lento o seu raciocínio não está rápido. Sabe? Você perde muito tempo para fazer a prova, porque você não tem uma agilidade de raciocínio, porque você não treinou aquilo. Então você fica, putz, eu lembro. Aquela sensação horrível de você fazer a prova e se lembrar da resposta só depois que você já entregou o caderno. Entendeu? Então, beleza, estudar todo dia, basicamente, ser constante, com a carga horária razoável, rodando, né, as etapas, não cometendo esses erros aqui de se apaixonar pela teoria, estudar só o que gosta, ou só algumas matérias, esquecer de outras. Fazer teoria, questões, mas não revisar nada também, para você não estudar e esquecer. Tá joia? Porque aqui você precisa garantir que você tá... Qual que é o objetivo disso tudo aqui, ó, de se rodando aqui as matérias? O objetivo final aqui, basicamente, né, só para a gente fechar o raciocínio, por que eu estou fazendo tudo isso aqui? Né? O objetivo final, basicamente, é aprender novas matérias, não esquecer das antigas e lembrar no dia da prova. Esse é o seu objetivo, né? Acertar muitas questões no dia da prova. Se você só fica na teoria, né, e aprendendo novas matérias, você até aprende novas matérias, só que você corre o risco de não saber como que ela é cobrada na prova. Então tem um descolamento entre a teoria e a sua teoria e a realidade. Então por isso você precisa resolver questões. Se você só estuda a teoria e resolve questões, mas não revisa, você vai esquecer. E não vai se lembrar no dia da prova. Então, esse ciclo tem que funcionar para você poder conseguir estudar a matéria, não esquecer do que você estudou e lembrar no dia da prova. Então você tem que estar rodando. E por fim, tem uma etapa aqui que é de treinamento. O que é treinamento, né? Discursiva. Se você tem uma fase, por exemplo, o que eu estava fazendo agora mesmo era um treinamento para fase oral. Você precisa treinar. A sua prova tem que ser como se fosse uma repetição do seu dia.
Pô, você está treinando discursiva, você vai chegar no dia da prova, é mais um dia comum. Você vai escrever lá e vai fazer a discursiva. Entendeu? E aí você tem que dominar do ponto de vista de discursiva. Vamos lá, pegar aqui do ponto de vista discursivo, treinar, né? Então, você tem que treinar. O que é o treinamento? Treinamento são fases além da objetiva, da prova objetiva, vamos dizer assim, né? Então, você tem que ter um treino para você dominar tanto o formato. Então, vamos falar de discursiva, que é o mais comum, né? Então, primeira coisa, para que serve o treino? Para você, primeiro, dominar o ato de escrever. Se você não tem o hábito de escrever, senta, pega um tema de atualidades e tenta desenvolver ele para você ver. Você vai ver a agonia que é de você ver a folha em branco e não conseguir escrever nada. Agora você imagina você deixar para fazer só no dia da prova, né? É por isso que no Revolucionários eu tenho um workshop de discursiva, em qual eu dou um prazo, geralmente é toda segunda, terça-feira, eu dou um prazo, aí o pessoal... Eu ensino como ter os temas, né? Você vai lá, escreve, manda pra mim, e aí eu, em grupo, eu faço as correções e em grupo eu dou, a gente faz uma oficina. Eu falo, ó, isso aqui é melhor você fazer assim, aqui é melhor você fazer assado, entendeu? Então não é uma correção individual, é em grupo, mas eu corrijo. Todo mundo que faz e que me manda, eu corrijo pro dia do workshop. Então, por quê? Porque você precisa ter esse treino. E aí a periodicidade vai variar, né? No pré-edital, geralmente uma vez por mês. No pós-edital, dependendo do caso, aí vai ser semanal, aí a gente varia dependendo da necessidade, né? O Revolucionário também vai se adequando de acordo com a necessidade dos mentorados. Eu estou ali para entregar tudo que eu puder para poder agilizar a caminhada de vocês. Então, primeiro, dominar o ato de escrever. Segundo, dominar o formato do texto. Ou seja, uma coisa é uma dissertativa argumentativa, outra coisa é uma questão, outra coisa... por exemplo, igual no caso, né, de juiz, né, que tem sentença. Enfim, existem vários formatos e você precisa dominar esse formato também. O formato que é pedido para o seu concurso. E você só domina esse formato treinando. Treinando, não tem outro jeito, pessoal. Então, por isso que o treino ele é fundamental. Ó, veja só, né? A gente já qualificou bem aqui, né? O que é o sentar? O que é sentar a bunda na cadeira e estudar, né? As duas antigas coisas. Primeiro, estudar todo dia. Estudar todo dia de qualquer jeito, estudar todo dia de uma forma constante, com a carga horária razoável, rodando as matérias e treinando para aquelas fases que eu tenho. Basicamente é isso aqui, certo? Só que eu posso fazer tudo isso aqui, né? Eu posso ir todas essas três partes aqui e ainda assim não tá legal. Por quê? Eu posso estar sem uma direção. Eu posso estar simplesmente... Eu posso... uma hora eu estudo para um concurso, outra hora eu estudo para outro concurso, e assim eu dificulto a minha vida. Tá? Então, por exemplo, saiu agora a PF, a pessoa vai lá e estuda para o PF, né? Administrativo, agente administrativo nível médio. Daqui a pouco, sai Banco do Brasil, aí a pessoa vai estudar Banco do Brasil. Se você pegar o edital da PF e o edital do Banco do Brasil, você vai ver que eles não se conversam muito, né? Então, você vai ter que aprender muitas matérias, principalmente se estiver começando do zero, você vai ter que aprender um monte de matérias novas. E você vai estar competindo com a pessoa que já estava estudando para o Banco do Brasil antes. Entende? Tem muita gente que já está estudando para o Banco do Brasil antes. Né? Então, você precisa ter uma direção. Lembra a ideia que eu falei ali? Pô, estudar para concurso é como se você estivesse fazendo uma transição de carreira, vai. Você vai ter uma nova profissão. No caso do Banco do Brasil, você vai ser um bancário. No caso da PF, vai ser agente administrativo da PF. Então, exige uma formação, né, para você ocupar aquele cargo que basicamente você vai sozinho, né, por meio do seu estudo, você vai adquirir essa formação que são as matérias do concurso. Só que essa formação precisa de um tempo. Então, por isso que você precisa de uma direção, para você ter tempo possível para conseguir aprender aquelas matérias. Quanto melhor a sua bagagem inicial, menos tempo você vai precisar. Por isso que em alguns concursos você precisa de menos tempo e outros de mais tempo. Então, por exemplo, um cara que é formado em Direito e vai tentar um concurso da área, vai tentar concurso, muitas vezes ele sai em vantagem porque ele já viu aquelas matérias na faculdade, mesmo que seja de uma maneira diferente, mas ele pelo menos já tem uma vaga noção. Mas fato é, você precisa de uma direção, você precisa definir para onde você quer fazer. É como se fosse, sei lá, você começou do zero, você está na rodoviária, você tem que decidir para onde você vai. Mas a partir do momento que você já começou, você tem que definir o caminho, para onde você vai, qual é o seu destino, e essa é a direção. Porque aí você começa a aprender as matérias. Como que eu fiz isso na minha trajetória? Depois que eu passei no carreirão, meu foco era a CGU. Então eu estava focado na CGU e ia fazendo todos os concursos que eram similares. Então a minha direção era aquela. No pré-edital eu estava estudando com foco na CGU. Saiu um edital com matérias similares, eu fazia o ajuste para aquele concurso, depois eu voltava para o meu foco. E assim eu fui fazendo.
E por ironia do destino, eu acabei passando em outro concurso, que é do ciclo de gestão também, que paga o mesmo salário, mas fato é que esse direcionamento me deu condições de ficar bom na banca, que foi a mesma banca, é a extinta ESAF, ficar bom em várias matérias que foram cobradas nesse concurso também, e permitisse que eu conseguisse passar nesse concurso, entende? Então, o direcionamento, você tem uma preparação direcionada com foco em uma área, e aí aqui, né, vamos definir aqui também, né, o que é isso aqui? O que eu falo aqui, basicamente, direcionada, basicamente pode ser em uma área, a área fiscal, área de controle, área bancária, um concurso também, você pode ter um concurso específico, sei lá, agora vai ter, é provável de sair, né, o técnico aí do TCU, né, um cargo, você pode focar nesse concurso específico, ou conjunto de matérias também, você pode ter um conjunto de matérias que você está estudando. É muito comum isso aqui na área administrativa, que as matérias costumam variar, então você vai pegar um núcleo duro de matérias e vai estudar. Então são basicamente essas três formas, deixa eu dar um zoom aqui, né, para você ter uma direção. Né? No fundo todo você vai ter um conjunto de matérias que você vai estar estudando ao longo do tempo. Basicamente essa é a ideia, de você ter uma direção, ter um foco. Cumprindo isso aqui, beleza, você está estudando todo dia. Né? É isso que eu fazia, sentar a bunda, né? As duas únicas coisas que eu fazia. A primeira única coisa, estudar todo dia, de maneira constante, razoável, rodando, treinando e de uma maneira direcionada. Ponto. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, eu não posso ficar estagnado, eu tenho que estar evoluindo. E como que eu posso evoluir? Primeiro, que a evolução tem que ser algo baseado na realidade, não puramente na sensação. Né? Às vezes a gente fala, pô, eu vejo que eu percebo, que eu estudo, que eu estou entendendo essa matéria e tal, bacana, mas assim, você tem que ter controle por meio de taxa de acertos. Então assim, vamos lá, né? Vamos qualificar aqui melhor essa evolução para não ficar uma coisa tão puramente subjetiva, né? Só no universo das sensações. Então assim, como que eu sei que eu estou evoluindo? Quais são as boas informações para me evoluir? Primeiro, a abrangência do teórico. Né? Pô, eu estou avançando na teoria, se eu faço um estudo tradicional, por exemplo. Segundo, taxa de acertos. Esse é o principal, né? O maior objetivo. A abrangência do teórico, vamos dizer assim, né? O seu aprendizado da matéria. Né? Porque não adianta avançar no teórico sem aprender nada. Aprendizado da matéria. Estou aprendendo a matéria mesmo, estou conseguindo cada vez mais dominar mais essa matéria. Isso é um critério de evolução e ele, de certo modo, é realmente um pouco subjetivo. Mas depois vem taxa de acertos, seus resultados nas últimas provas. Lembrando, o que importa aqui é uma tendência, tá? Porque cada prova é uma história. Então, por exemplo, você pode ter uma prova que você foi muito bem, legal, bacana, foi lá. E pode ter outra prova que de repente você não vai tão bem assim. Só que você vai olhando o histórico, você vai vendo se a tendência é de alta ou a tendência é de queda, né? Se você está evoluindo ou não. Então, na medida em que você vai fazendo as provas, você vai começando a ter esse feeling, né? Porque pode ser que às vezes a prova venha para você e pode ser que não, né? Principalmente quando você está no início da sua trajetória, que você está ainda acumulando conhecimento, você pode ter uma variação maior. Na medida que o tempo vai passando, você tem uma variação menor, porque você vai aprendendo mais matéria e a tendência é você ter um resultado mais consistente. Mas ainda assim, há variação, né? Porque a banca, as provas mudam, mas é um critério mais objetivo do que se puramente você ficar baseado no universo, no mundo das sensações. Então aqui são indicadores, né, que você pode ter para saber se você está... Né? Outro indicador muito bom também é a constância, né? Se você está sendo constante. Né? Por exemplo, ofensiva de constâncias, né? Você, pô, eu estou constante há X tempo. Chega um momento que você já é constante, né? E pronto, isso aqui já não... Mas principalmente no começo é interessante você ter esse controle aqui, pode servir até como fator motivacional para você. Pô, já estou lá há 7 dias, há 8 dias, há 30 dias, estudando constantemente, né? E aí, esses são indicadores. E quais são os fatores que eu mexo para que esses indicadores aqui mudem? Né? Então, basicamente, os fatores de mudança para você evoluir, basicamente, é um método. Ou seja, qual que é a técnica que eu uso para revisar, qual que é a técnica que eu uso para resolver questões, qual que é a estratégia que eu uso. No Revolucionários, por exemplo, a gente trabalha com a metodologia para atingir 90% de acertos nas matérias. Então, o método é esse, o objetivo é esse. Qual que é o que você usa, né? O material, se o material ele é focado no meu concurso, focado na minha banca, é um material que tem a possibilidade de ser mais enxuto, ser mais direcionado, um material atualizado,
entendeu? E aqui, muitas vezes, o estudo por questões tem uma vantagem que você consegue adequar mais rápido o seu material de acordo com as mudanças de edital, por exemplo, né? Então eu consigo rapidamente montar cadernos focados em uma banca, mesmo que a banca seja pequena, né? A banca, às vezes, que não são tão conhecidas, às vezes, consegue fazer esse ajuste rápido e usando muitas vezes as questões como teórico. Mas fato é, o material é um elemento que pode favorecer ou te atrapalhar, né? Pensa, se você tem um material que é muito extenso, que um monte de coisa que nunca cai na sua prova, ele vai atrasar o seu estudo. Agora, se você tem um material mais direto ao ponto, conciso, focado naquilo que pode ser cair na sua prova, você vai conseguir evoluir mais rápido. Qual outro fator? Foco, né? Foco. E foco aqui, basicamente, é você dizer não, né? Nossa, pareceu agora, parecia aqueles livros motivacionais, né? Foco é dizer não. Mas é fato, é verdade. Então, por exemplo, na minha caminhada, né? O que eu fiz na minha caminhada? Eu, ao longo de 10, 15 anos, eu tomei pouquíssimas decisões profissionais e me mantive fazendo aquilo. Então, primeiro, eu decidi que estudar para concurso, fiquei estudando para concurso. Não fiz pós-graduação, não estudei inglês, não lia nem gibi na minha época de concurseiro. Esses livros que vocês estão vendo aqui atrás, ó, é tudo depois que eu fui aprovado, cara. Enquanto eu estudava para concurso era só PDF, não lia nada. Eu lia PDF, né? Para estudar. Mas não tinha essa leitura, né? Então era um foco bem, bem grande. Apesar que até dava para me ler, um pouco de preguiça da minha parte, confesso. Mas fato é que eu foquei em concursos. Eram concursos e dentro dessa área. Então você tem que fazer isso também para facilitar a sua vida. E aqui quando eu falo de foco é tanto no sentido da sua vida pessoal, de você diminuir as coisas que você faz para conseguir focar mais em concurso, certo? Tanto também, do ponto de vista em concurso, também você tem um foco, como eu falei lá atrás, você tem uma direção, tá joia? Então esse é um fator que vai impactar na sua evolução também. Então, por exemplo, o que é muito comum hoje em dia? A galera quer mudar tudo de uma vez. A pessoa quer ter tanquinho, né? Falar inglês, pós-graduação e passar no concurso top. Pô, aí fica difícil, né? Tudo de uma vez? Então às vezes tem que priorizar. Por exemplo, na época que eu estudava para concurso, eu ia para academia? Ia, mas era bem nas coxas. Pô, era 30 minutos ali o treino, era um treino assim, geralmente HIIT. Não era o meu foco maior, minha prioridade maior era estudar. Entende? Então, não é que você vai abrir mão de tudo. Não, você vai fazer, é importante você fazer atividade física, mas você vai fazer com regularidade menor. Por exemplo, hoje eu treino todo dia, né? Mas na época eu estudava não. Então, sei lá, você vai treinar às vezes 30 minutos por dia, fazendo... Eu gosto muito de corrida, né? Pô, uma corridinha, você vai conseguir fazer uma corrida e vai conseguir te dar os resultados, os benefícios do exercício sem perder muito tempo. Então, você entender que você tem que ter foco. Seu momento agora é de estudar, é de passar no concurso. E as outras coisas têm que se adequar a isso. É como se você colocasse o concurso como sendo a sua vida e as outras coisas se adequem a isso. O que a gente faz? A gente prioriza tudo. É muito comum a gente priorizar tudo menos os estudos. A gente deixa o estudo sempre como a última coisa. E a gente tem que fazer justamente o contrário. Foi o que eu fiz na minha vida. Eu coloquei o concurso e outras coisas foram girando ao redor. É claro, né? Poxa, eu casei enquanto estudava para concurso, mudei de cidade, fiz um monte de coisa. A gente vai conciliando a nossa vida pessoal também, mas entendendo que existe essa prioridade. Você tem que priorizar, porque você tem que ter uma carga horária razoável, você tem que defender esse tempo. Porque se você não defender esse tempo, aí já era, né? Você não vai conseguir estudar nunca, sempre vai surgir alguma coisa mais importante que o estudo. Seja por nossa preguiça, né? Ou seja, às vezes por ambiente mesmo. Então, foco e rotina, que é de certo modo é isso que eu falei, né? A sua rotina, você tem que, aquele momento, aquela carga horária, ele é sagrada. Por isso que eu defendo muito a ideia de você já começar o dia estudando. O máximo que você puder. E o máximo, às vezes, pode ser pouco tempo. Não tem problema, mas já começa o dia ganhando. Entendeu? O que eu fiz ao longo da minha caminhada? Eu sempre estudei, entendeu? E aí, eu gostava sempre de deixar pela manhã. E aí, ao longo da vida, eu fui encaixando outros momentos. Então, eu sempre estudava de manhã, depois de manhã e no almoço, depois de manhã, no almoço e à noite. Mas isso aí depois de anos. Mas de manhã era o horário que eu percebi que era mais fácil de eu entender. Então, a rotina é um elemento que, a partir do momento que você consegue organizar, potencializa também seu resultado. E aí você pode colocar também, encaixar com atividade física, como eu falei, para poder melhorar, principalmente se você tem carga horária maior, né? Você pode, do ponto de vista de rotina também, colocar matérias mais difíceis nos momentos que você tem mais disposição e deixar, por exemplo, vamos supor, você está fazendo um estudo teórico pesado, deixa logo para o início da manhã. E para o final do seu estudo, revisões, que geralmente tende a ser mais rápida,
parte de resolução de questões. Então você pode adequar também o seu estudo, de acordo com o seu nível de energia, vamos dizer também, ao longo do seu dia. Tá já? Mas esses são os 4 pilares para você conseguir evoluir todos os dias. O importante é você estar evoluindo. Entendendo que, né, vamos lá, quando a gente fala de evolução, a gente vai ter uma situação assim, ó. Vamos colocar aqui, né? O que todo mundo quer quando fala de evolução? Pensa que é assim, né? Uou! Retinho, né? Só que na verdade, a real, né? Quem já estuda há um tempo sabe disso, e se você não, em algum momento você vai perceber isso, que não é assim, né? Não é gradual. Você vai ter uma tendência, né? Então você vai ter assim, ó. Opa. Aí. Então vai ser mais ou menos assim, você vai começar aqui, aí você só... Opa, não é desse aqui. Então você vai começar aqui, aí você desce e sobe, melhora um pouquinho, melhora, volta um pouquinho, melhora, desce, melhora, e vai indo. Às vezes melhora, e vai indo. A tendência é de você estar sempre evoluindo, né? A tendência aqui é de alta, mas há variação no processo, né? Mas você sempre se organizando para poder evoluir cada vez mais. Tá joia? Então essas são as duas coisas, né? Sentar a bunda na cadeira e estudando, ou do ponto de vista prático, estudando todo dia, evoluindo todo dia, e desse modo aqui, né, de maneira constante, razoável, rodando de uma maneira direcionada e evoluindo nesses fatores aqui para você conseguir ter uma qualidade cada vez maior nos seus estudos, para que suas horas de estudo rendam cada vez mais, tá bom? Já vou indicar um vídeo aqui que vai ser fundamental, principalmente para você entender a parte de revisão, que é o que a maioria das pessoas erra. Então, assim, eu montei aqui, expliquei, coloquei um passo a passo. Na verdade, são 5 mandamentos, são 5 passos simples para você seguir, colocar em prática e conseguir aumentar a sua retenção, tá? Então, já vou indicar esse vídeo aqui que vai complementar muito bem para você já entender mais na prática, né? Como que você vai fazer para revisar melhor e aumentar a sua retenção. Então, já é isso. Espero que o conteúdo seja útil. Estudar não é chato, é revolucionário.